Bom dia, sou Maria Elisa, professora de matemática dos nonos anos da escola João Salto. Hoje eu vou passar para vocês as orientações para a resolução da atividade número 2, que se encontram na página 6. Para resolver esses exercícios de potenciação, nós vamos precisar relembrar algumas regras de potenciação. Essas regras que eu quero passar para vocês. Primeira regra. A potenciação é uma multiplicação onde as bases repetem o número de vezes do valor do expoente. Por exemplo, 3 elevado a 4. A base é 3, o expoente é 4. Então, eu vou ter que repetir o número 3 4 vezes multiplicando. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, igual a 81. Segunda regra. Todo número negativo elevado a expoente par dá um número positivo. Por exemplo, menos 2 elevado a 4 vai dar 16, mais 16 porque o expoente é par. Terceiro, todo número negativo elevado a expoente ímpar dá um número negativo. Exemplo, menos 2 elevado a 5. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Dá menos 32. Negativo porque eu tenho um expoente ímpar. 4. Todo número elevado a zero dá 1. Exemplo, menos 2 elevado a zero é igual a 1. 5. O número 1 elevado a qualquer número dá 1. Por exemplo, 1 elevado a 20 dá 1. 6. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Por exemplo, 57 elevado a 1 igual a 57. 7. O número 10 elevado a um expoente positivo coloca o número 1 acompanhado de tantos zeros quanto o valor do expoente. Por exemplo, 10 elevado a 5. Coloco o número 1 e acompanho 5 zeros. 8. O número elevado a expoente negativo. A gente inverte o número e tira o negativo do expoente para poder resolver. Temos vários exemplos aí. Exemplo A, 2/3 elevado a menos 3. Inverte 2/3, fica 3/2 elevado a 3. A B, 5 elevado a menos 2 é igual a 1/5 elevado a 2. Eu inverti o 5, ficou 1/5. E C, 10 elevado a menos 2. 1 sobre 10 elevado a 2. 9. Quando eu tenho multiplicações de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5, repete a base 2 e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. 10. Divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Exemplo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, repete a base 2 e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Outro exemplo, 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 7. Fica 2 elevado a 4 menos 7. 4 menos 7 é menos 3. Inverte o 2 e tira o sinal de negativo do expoente. 11. Potência de potência. Quando nós temos uma potência de outra potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Exemplo. 2 elevado a 3 elevado a 5. Repete a base 2 e multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15. E quando eu tenho 2 vezes 3, que as bases são diferentes, basta, e o expoente 2 está fora do parênteses, basta eu multiplicar os expoentes de dentro pelo expoente de fora. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Daí eu não posso fazer mais nada porque as bases são diferentes. E por último, nós temos aí a simplificação de expressões. Eu peguei o exemplo do exercício 4 da apostila, o exercício B. 243 elevado a 4 vezes 27 elevado a 3 sobre 81 elevado a 3 vezes 9 elevado a menos 3. Eu fatorei o número 243.
243 fatorado, está aí a fatoração do lado, é 3 elevado a 5. Coloquei, então, no lugar do 243, 3 elevado a 5 e elevei a 4, que já era do exercício. 27, vou lá na fatoração e vejo que 27 é 3 elevado a 3. Coloco 3 também do lado de fora. 81, verifiquei que 81 é 3 elevado a 4. Pus 3 elevado a 4 e elevei a 3. E por último, 9 é 3 ao quadrado. Coloquei 3 ao quadrado e coloquei o expoente menos 3. Ficou 5 vezes 4, 20. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E 2 vezes menos 3, menos 6. Em cima, repete a base, somos expoentes. Embaixo, repete a base, somos expoentes. Como é uma divisão, subtrai os expoentes. Ficou 3 elevado a 23. O exercício número 3, atividade número 3, basta fazer 325 mil quilômetros, transformar em notação científica. Nós já vimos isso também. Isso foi apenas uma pequena explicação. Tudo que vocês vão precisar para resolver na página 8, na página 6 está aí. Estão aí nessas explicações. Espero que vocês estejam resolvendo tudo com muito sucesso. E logo, logo a gente vai estar junto. Um abraço.